E hoje é caro investir, abrir uma farmácia? Vamos colocar por baixo, quanto que custaria para fazer uma farmácia do seu porte, que atende o seu público? Nossa. Na farmácia de manipulação, a maioria dos pedidos não é via cliente, é via prescrição mesmo. Ah, será que aquilo que está no papel, no receituário, é o que está de fato naquela cápsula? Sim, será que não vão colocar farinha, né? Isso. Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um episódio aqui do podcast Põe no Prato, junto com o grande Rodrigo Lanzotti e hoje uma convidada especial, Carmine Miller. Tudo bom, Kelvin? Tudo bom, ótimo. Rodrigo? Seja bem-vinda. Obrigada. Que honra! Honra é a gente A honra ter é essa nossa. presença sua. Até porque a gente... Acho que nosso segundo episódio, mas o nosso primeiro com Convidado. um convidado. Joia. Na verdade, foi essa a grande ideia, né? Começar com alguém que tivesse um perfil muito parecido com o nosso. Exatamente, o Rodrigo fez propaganda. Ai. Eu falei, cara, vou chamar a Carmine porque ela dá risada e ela é do nosso time, né, Kelvin? Exatamente. Pra quem conhece a Carmine sabe que ela tem um jeito diferente de se relacionar com as pessoas, né? É verdade, não é à toa que eu que faço a parte do marketing, né? Exato, Olha, então aí excelente. tem toda uma relação com relações pessoais. Exato. Boa. E a ideia hoje é falar justamente sobre isso, né? Então a Carmine, para quem não conhece ela está inserida na farmácia de manipulação. E nós, enquanto prescritores, né, Kelvin, eu acho que você vai concordar comigo, né? A gente enxerga, enquanto nutricionista, a importância da farmácia como um parceiro, né? Porque Exatamente. a gente que está ali na ponta lidando com o paciente, a gente tem um aliado que é enfim, né, a farmácia sempre trazendo novidades, né, o que de fato colocar para o paciente. Eu acho até que a prescrição, o tratamento nutricional fica muito diferente quando a gente tem o farmacêutico junto, né, Cá? Exato. Eu sempre tenho uma frase para dizer para todo prescritor, tanto nutricionista quanto de outra área, pode ser médico, né, dentista, que todo prescritor tem que ter um farmacêutico, uma farmacêutica para chamar de seu. Exatamente. Ah, eu tenho a minha farmacêutica parceira, né, de confiança. Por quê? Porque daí você cria uma relação interdisciplinar. Perfeito. Então, você faz um tratamento interdisciplinar, né? Em que você junta os teus conhecimentos com desse farmacêutico para Sim. fazer uma prescrição perfeita, vamos dizer assim. Eu acho que o profissional o farmacêutico, ele tem um entendimento diferente da gente em relação ao uso de substâncias ou ativos que podem ser aplicados dentro da clínica. Embora a gente teve, né, uma cadeira de farmacologia na graduação de nutrição, mas como vocês enxergam a farmacologia é muito diferente da gente, né? Não, com certeza. E assim, a farmácia de manipulação, ela vai agregar muito dentro da prescrição, por quê? Por vários motivos, tá? Boa. Primeiro, nós fazemos constante atualização do prescritor. Então, a gente está sempre fazendo visitas Lógico. técnicas Uhum. ao prescritor para levar as novidades e já deixar ele apto a prescrever aquele ativo, aquela novidade e saber fazer várias associações em cima disso. Legal. Tá? E, além disso, quando o prescritor manda a receitinha lá, chegou lá na farmácia, a farmacêutica também faz essa conferência. Sim. E se tiver qualquer detalhezinho a ser ajustado, ela vai entrar em contato com esse prescritor e vai discutir. Perfeito. Então, essa relação é que eu digo que é uma relação perfeita, de apoio e de parceria para que o paciente se sinta bem seguro. E já aconteceu de chegar lá na farmácia escrito uma coisa completamente diferente, mas parecido, Sim. né? E porque o prescritor, o médico, o nutricionista se enganou, mas assim, por uma coisa que natural. E né? eu falo até por mim, né? Às vezes você coloca lá na tua prescrição, enfim, se confunde a miligramagem com microgramas. Isso. Então, o farmacêutico que tem essa atenção, né? De Exato. olhar a receita, a tua prescrição e falar, não, ó, dá pra melhorar ou vamos ajustar isso daqui, Isso, né? miligrama ou grama, né? Trocar. Isso. E a gente já sabe de cor isso, então a gente já Boa. entra em contato com o prescritor, já fala, a gente já identificou aqui, tá? Já estamos fazendo alteração, né? Legal. A gente só avisa, né?
Isso é uma segurança imensa. Então, o farmacêutico, ele também garante essa segurança, essa qualidade final, né, do medicamento. Então, essa parceria, o nutricionista tem que ter. Ele tem que escolher um farmacêutico de confiança e tem que ter esse contato. Porque daí é aquela coisa que não tem como dar errado, né? Perfeito. Hein, conta pra gente como foi a sua história dentro da farmácia? Da farmácia magistral. Vamos lá. Eu fiz farmácia, mas escondido do meu pai eu tinha feito jornalismo, sabe? Por que escondido? Escondido porque ele não queria que eu fosse jornalista. E até hoje não é regulamentada a profissão. Mas eu achava, quando eu tinha 17 anos, que ia ser. Uhum. E não foi, né? Uhum. Mas eu achava legal. Eu achava muito legal, achava que tinha mais a ver comigo. Tá, então você tem o jornalismo, a essência. Assim, eu gostaria de ser. Gostaria de mas ser. eu passei no vestibular, isso que foi pior. Eu passei na UEL e daí começaram a ligar pro meu pai para dar parabéns para ele. Falaram assim, pô, Armin, parabéns, a sua filha aprovada na UEL, tal. E ele procurava meu nome na lista e falava, não, ela não passou. Passou? E aí, na época, não tinha print, nada, né? Sim. Não, estou vendo aqui a lista de jornalismo. Pá, aí foi meu pai, não, porque jornalismo não tem futuro, não tem... E realmente, até hoje, não foi, né? Não é uma classe que foi, né? Não tem uma regulamentação. Regulamentada. Sim. E farmácia, ele era dentista, ele falava, farmácia é bom porque você vai pegar férias e você não, vai continuar recebendo. Se eu pego férias, eu não ganho. Tá. Então, eu fiz farmácia. Só que daí, o que eu fiz? Fiz farmácia, fiz uma especialização em produtos naturais, mas fui para a área de propaganda. Então, meu primeiro emprego foi numa distribuidora de medicamentos. Eu comecei a fazer visita em farmácia para vender. Sim. Depois, eu fui para uma farmácia de manipulação fazer visita nos prescritores. E então, um pouquinho tempo depois, compramos eu e mais 2 sócias compramos a própria farmácia e eu continuei nessa parte, na parte de divulgação de propaganda e de marketing, enquanto elas ficaram mais na parte administrativa. Mas, além disso, eu também faço bastante curso e, assim, com relação a montar fórmula, substituições, o prescritor quer saber o que dá para pôr no lugar de algo que está em falta também, eu sou bem requisitada por causa dessa parte de curso que eu faço bastante e as outras farmacêuticas também. Então, a gente busca bastante atualização e conhecimento para poder atender a demanda de vocês. Né? Uma coisa que a gente comentou, acho que no primeiro episódio, né? Tem muita dinâmica na nutrição, né? E a farmácia, acho que acompanha esse movimento, né? O que tem de novidade, como a ciência vai evoluindo dentro também do próprio mercado, né? Acompanha demais. E eu acho que o prescritor que não conhece o mercado magistral não tem noção da infinidade do tamanho do mundo que é possível dentro de uma prescrição depois que você conhece o mundo da manipulação. Né? Aproveitando essas observações que você fez, por exemplo, da atividade que vocês têm, né, da forma ativa de conscientizar, enfim, levar todo esse universo para o prescritor, uma coisa que nós observamos constantemente, assim, na qualidade de professor, de pós, são as dúvidas para montar as formulações. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando lá com a questão de, tem esses ativos, né, que tem esse dossiê científico mostrando efeito isso, aquilo. Mas a gente vê que muitas vezes o prescritor, ele fala, eu sei, né, dos ativos, eu conheço os ativos, eu conheço os efeitos terapêuticos, mas eu quero compilar isso numa prescrição e eu fico com medo em relação à quantidade, dosagem, as interações, eu posso colocar um no outro, faz sentido. Dentro desse universo, vocês também fazem algum tipo de abordagem para com os seus clientes? Sim. Então, tanto com o prescritor quanto o cliente, né, direto, a gente tem, vamos dizer assim, usar a palavra correta aqui, nós somos capacitadas, tá, para tirar todas as dúvidas, tanto do prescritor quanto do cliente. Muitas vezes, o prescritor, ele só quer saber se dá para associar, como você falou. Ele sabe todas as doses, ele só quer saber se pode pôr na mesma fórmula ou não. Porque tem ativos que não podem ser colocados na mesma fórmula, tem ativos que só podem ser usados de manhã, se for na parte da tarde ou da noite, já podem ter um problema no sono. Então, esse apoio a gente dá tanto para o prescritor
quanto para o cliente. O cliente ele tem outras dúvidas, né? A dúvida do cliente é mais, eu tomo isso com água, posso tomar com leite? É assim, são umas perguntas mais simples, né, de serem respondidas. Já o prescritor é um pouquinho mais, vamos dizer assim, elaborada a pergunta, e a gente está pronto para atender, e essa relação é muito importante. Tanto as farmacêuticas quanto as nossas propagandistas, elas estão preparadas para atender esses questionamentos. A propagandista que faz visitação no médico é farmacêutica, e a que faz visitação nos nutricionistas é uma nutricionista. Legal. Porque eu acho bem importante nós estarmos inseridos dentro do mundo de quem a gente está trabalhando. Sim. Né? Então, por exemplo, a farmácia quer, e a gente fez um grande trabalho em cima do CrossFit. Tá? Então, eu quero atrair o meu cliente do CrossFit. A gente acabou atraindo médicos que ligaram pedindo para a gente ir visitar, porque tinha visto que a gente estava trabalhando muito forte com o CrossFit. E o que eu tive que fazer? Vou fazer uma aula de CrossFit. No fim, me apaixonei e virei crossfiteiro, né? Então, quando a gente quer ajudar o prescritor, você tem que entender, e o cliente também, o meio em que ele está inserido, como você vai ajudar. Então, para você saber como você vai ajudar, você tem que vivenciar. Então, eu sou daquele princípio que chegou um ativo novo, eu provo. Você também é assim? Sim. E a farmácia até, vou falar aqui, a Salvena, ela leva pra gente e fala, prova aí, porque de repente isso pode ser bom pra você. Eu acho que esse é um ponto positivo, né? A gente consegue vivenciar o que a farmácia também traz de novidade. Exatamente. Né? O prescritor, ele tem essa, vou dizer assim, essa vantagem, porque dependendo da relação que você tem com o farmacêutico, com a própria farmácia, eles acabam pulverizando isso, né? Ó, testa isso aqui em você, vê o que você acha no seu paciente, prescreve para um paciente para você ver o resultado. Acho que a gente consegue fazer ter essa proximidade, né? Sim, muito. E vem cá, a farmácia, a Salvena, ela tá nichada? Dá para dizer, ela atende especificamente tal público? Dá para dizer isso ou não? Nós temos um nicho, sim. O nicho da parte integrativa e nutricional é o maior. Que legal. Então, tanto a medicina, a nutrologia, a medicina integrativa e a nutrição, é o nosso carro-chefe, vamos dizer, o nosso forte, mas nós trabalhamos muito bem com dermatologia também. Tá. Temos todos os ativos inovadores dentro do mercado. Porque tem isso, né? Então tem farmácias que são bem nichadas, né? Tem farmácia que só trabalha com dermatos, tem farmácias que só com médico. É que foca mais, né? A gente trabalha, sim, com dermatologia, mas o nosso foco maior realmente é na parte de suplementação. Legal. E é o que pra gente, vamos dizer assim, nos inspira mais. Eu acho que é mais bacana. Sim. Mas a gente atende, sim, toda a parte de uso externo. Muitos dermatologistas nós temos como parceiros, né? Mas eu diria que o nosso maior volume de venda é dentro dessa parte mesmo. Ah, legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, o nutricionista dentro da farmácia, ele ocupa que posição na prescrição? Porque a gente sabe que hoje tem lá o dentista que é prescritor, o próprio biomédico hoje prescreve, fisioterapeuta tá podendo prescrever, o nutricionista, né? Sim. Dá para mensurar, assim, quais são as classes de profissionais que mais prescrevem dentro da farmácia? Sim. Em primeiro lugar é o médico ainda, né? E em segundo lugar veio o nutricionista já. Olha só. Então, o nutricionista, ele tá muito acima na prescrição, em quantidade de prescrição, e em qualidade. Não diria qualidade, uma maior... uma coisa mais integrativa, né? E não tão direcionada. O nutricionista, ele faz uma receita maior ainda, né? Do que o dentista. O dentista vem com uma receita menor e menos receitas. Seria em terceiro lugar. E por último, as outras profissões. Mas ainda assim é muito, muito pequena ainda a prescrição que a gente recebe de outras classes que não médicos e nutricionistas. E falando de mercado, eu tenho observado que talvez seja um movimento relativamente recente, que hoje as farmácias tradicionais, não as farmácias de manipulação, começaram, né, algumas redes, por exemplo, a manipular também. Como que você enxerga esse cenário, né? Será que seria, digamos, porque querendo ou não, você tem todo esse histórico de nichar, de entender, de capacitar. E aí a minha dúvida é exatamente essa. Será que essa farmácia, que é a farmácia tradicional, né, que
enfim, tem várias frentes para atuar, Claro. até de vender salgadinho, né? Sim. E, enfim, tem outras coisas ali. Aham. E abre agora a possibilidade de manipulação. Manipular. Como que você vê esse cenário? Olha, eu vou dizer para você que eu não me assusto e não é minha concorrente. Uhum. Legal. Por quê? Porque essa farmácia, ela não está personalizando, ela não vai ter esse atendimento personalizado e não vai ter essa proximidade com o prescritor. Né? A farmácia de dispensação não tem esse costume Uhum. de se relacionar com o prescritor. Então, ela não vai, no fim das contas, criar É uma porque eu acho que parceria, até, né? sei lá, vamos supor, a maior parte do público que vai nessa farmácia não está buscando Não. uma prescrição personalizada, ela vai para comprar um Exato, medicamento de prescrição, né, Então, padrão. assim, não nos incomoda. Tem grandes redes que fazem a manipulação. Posso dizer para vocês que, com certeza, tem qualidade, porque a fiscalização sanitária é grande, né? As regras, né, para manipulação são fiscalizadas pela Anvisa, então não existe uma farmácia de manipulação ruim, né? Só que eu acho que não tem essa competição justamente por ser completamente diferente o Entendi. nicho. Como que funciona essa Né? parte da fiscalização para ter sempre um controle de qualidade? Porque eu acho que isso é uma grande dúvida das pessoas, né? Puxa, será que de fato aquilo que eu estou solicitando ou que o meu prescritor colocou ali é o que está na... Porque tem muita gente que tem essa dúvida, inclusive, puxa, eu tô falando de pacientes mesmo, né? Ah, será que aquilo que tá no papel, no receituário, é o que tá de fato naquela cápsula? Sim, será que não vão colocar farinha, né? Isso, é. Então, é bem legal a sua pergunta, porque o mercado magistral, ele é hoje em dia, o mais reconhecido mundialmente, tá? Justamente por causa disso, por causa da qualidade, né? Então, ele está muito à frente do resto do mundo, Aham. justamente porque ele faz uma rastreabilidade e um controle de qualidade muito bom. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, então a pesagem é monitorada, então é tudo ligado em computador, Uhum. né? Você emite uma ficha de produção, Uhum. essa ficha de produção você tem que bipar ativo por ativo antes de Uhum. pesar. Quando você bipa o pote, você bipa o pote, né? Sim. Você bipa a ficha de produção Uhum. e bipa o pote. Se a pessoa vai que pega o pote errado, é por Sei. ordem alfabética, ou com nome parecido, na hora que bipar, a balança nem funciona, Entendi. entendeu? Já vai acusar ali, errado, Tá fora. né? E a mesma coisa se passar o peso, tudo que foi feito ali, cada pesagem fica registrado Uhum. no sistema. Eu consigo ver o que a funcionária fez. Então dá pra rastrear tudo, que acontece ali dentro. Absolutamente Que tudo, legal. toda a produção da fórmula. Então, a que trocou, como que vai trocar? Sim, entendi. Se hoje em dia temos tecnologia para não trocar, né? Sim. E isso é uma realidade mais recente ou já é de longa data essa questão? Porque envolve não só a questão regulatória, mas também tecnológica. Tecnológica. É É. mais recente. Aham. É mais Então, recente. hoje, por exemplo, para alguém iniciar uma farmácia de manipulação, ele já vai ter esses requisitos em relação à estrutura e tudo mais. Eu acredito poder que ter sim. Não é obrigatório você ter a tecnologia com o computador. Tá? Entendi. Mas eu acredito que 99% das farmácias já tenha por uma questão de segurança. É porque qualquer erro ali que vai afetar a saúde do paciente pode recair em cima da farmácia, Mas né? assim, não tem como ter erro. Né? A gente Legal. não tem como pôr outra coisa no lugar. E hoje é caro investir, abrir uma farmácia? Vamos colocar por baixo. Quanto que custaria para fazer uma farmácia do seu porte, que atende o seu público? Nossa, não tenho ideia. Não tem ideia? Não tenho ideia. Eu sei que em 2004, há 20 anos, custavam 100 mil. Há 20 anos. É, então então eu não já tenho deve tá. ideia hoje. Mas isso Deve ser- já considerando, por exemplo, estoque ou não? Só Não, de... com estoque. É, com estoque Com um pouco estoque. pequeno, Tá. para Aham. você começar. Era isso. Então, com equipamento, né? Com uma coisa enxutinha, era Legal. isso. Hoje em dia deve ser bem mais Uma coisa caro. interessante, né, Kelvin? A gente, por exemplo, a gente está em eventos que estão muito envolvidos com farmácias de manipulação, com, enfim, ativos, né, que estão dentro da farmácia. A gente dá aula na Consulfarma, que eu acho que é uma expressão de como é esse mercado, e a gente vê como esse mercado cresce também, né? Você acha que é importante as farmácias estarem presentes nesses eventos? Ou seja, para acompanhar todo esse movimento? Sim, e eu acho que esse é um dos pontos também que diferem das farmácias de dispensação dos produtos, né, industrializados, porque o farmacêutico magistral, ele está sempre se atualizando, Sim. né? Porque
é muito rápido, né? Sim, O que a gente acompanha esse movimento, é impressionante, é um movimento muito rápido de atualização. Então, nós estamos vendo ativos novos e tendências chegando ao Brasil rapidamente, às vezes antes da indústria farmacêutica, né? Então, antes da indústria chegar com o probiótico, a manipulação já estava fazendo probiótico há muito tempo, né? E quando você comentou ali que esse universo magistral está muito à frente nossa, né, do mundo, a gente vivencia algo na prática clínica, porque hoje, com o advento do atendimento online, a gente atende pessoas do mundo afora inteiro, e sempre tem aquela questão, aqui eu não consigo manipular nada, aqui no país que eu vivo, né, não tem essa opção. Muita gente aproveita uma vinda para o Brasil para fazer os seus manipulados e levar. Como que você, qual que seria talvez, né, o ponto-chave que difere tanto esse avanço do Brasil nesse sentido frente a outros países? Na verdade, isso é um pouquinho de história, que na verdade o Brasil, principalmente no interior, isso começou há muito tempo atrás, as boticas, elas faziam garrafadas, produtos, porque o medicamento nem chegava no interior. Então, não chegava o medicamento industrializado, nem chegava. Olha que legal. Então, o Brasil é muito bom nisso, né? Então, os farmacêuticos, na época, não tinha nem curso de farmácia, eram os farmacêuticos práticos. Sim. Começaram a fazer fórmulas, né, magistrais, então eram as boticas. E isso foi crescendo muito, né, rapidamente. E aumentou muito, eu vou te dizer que nos últimos 10 anos, por causa da busca pela customização. Entendi. Isso é uma tendência que só cresce e a pessoa, ela quer ter um atendimento personalizado. Ela não quer mais usar um medicamento que serve para todo mundo, sendo que ela é totalmente diferente, ela tem um peso diferente. Sim. Ela tem doenças, fatores, metabolismo, N, né, situações em que não tem sentido hoje em dia você usar o mesmo produto. O que a gente fala dentro da nossa prática Sim. clínica, né? Da individualização do tratamento. É justo que também a prescrição ela seja extremamente individualizada. Exato. Levando em consideração, lógico, isso que você falou, a questão do peso, altura, né? Das características biológicas daquele paciente, né? Mas daí o que aconteceu? No exterior, eles não se prepararam tanto tempo, eles já não estavam acostumados, o prescritor não sabe personalizar, a farmácia não sabe... então, eles vão levar um tempo para chegar onde a gente já está. Legal. Né? E o mais engraçado é que quando você pega uma literatura, um artigo científico que fala de determinado ativo, eles colocam posologia. Sim. Né? Então, e até as testadas, né? Então foi testado isso, aquilo. Dose de segurança, né? Eles chegam e lá fora não tem isso, né? Por exemplo, eu já fui para a Europa, eu já fui para alguns países e você não tem isso que a gente tem aqui dessa prescrição personalizada, de poder individualizar a dose. Embora na literatura, nos artigos, você vê as doses sendo usadas para aquela situação onde você até extrapola isso para a tua prática clínica, né? Exato, exatamente. Então eles já trabalham, já sabem qual que é a dose de segurança, mas nem lá fora não tem essa... Não, o que vocês fazem aqui não é igual, é diferente. Essa nós bruxaria, estamos à né? frente, nós estamos muito à frente. Eu tive uma experiência na Inglaterra, que foi logo quando a gente chegou lá. Era primavera, mas era 0 graus, sensação -5, apesar de ser primavera. E eu sou aquele típico resistente a me cuidar no sentido, né, tô bem. E aí eu comecei com tosse, enfim, e me agravando para vários sintomas. E a Fernanda ali me clicando, Kelvin vai no médico, não, tô bem, eu tô bem. Ao ponto que eu cheguei e falei, não, eu tô mal e eu preciso, tô com pneumonia, só pode. E aí eu fui. E lá, assim, tem medicamentos, até em supermercado vendendo os medicamentos padrões, certo? Aí eu peguei lá o paracetamol. Mas é o ponto que eu falei, eu devo estar já com, né, já visto meus sintomas, até para superar minha resistência, né? Aí no médico eu fui, então, porque eu realmente estava mal. E fui avaliado, fui muito bem avaliado, né? Fizeram a escuta, enfim, me avaliaram. Só que o parecer da médica foi assim, por que você tá tomando? Eu falei, paracetamol. Eu falei, então pode continuar tomando paracetamol. E aí eu voltei, a Fernanda ali me esperando, e aí, o que aconteceu, né? Achando que eu ia ser internado, com um antibiótico, enfim. Não, é para eu continuar tomando paracetamol. Então a gente vê em outros países essa resistência muito grande frente à medicação e também talvez seja uma das barreiras quanto a essa questão de ter, né, um prescritor fazendo algo
manipulada especificamente para determinado paciente, né? Talvez é uma questão mais cultural também, envolvendo isso. Com certeza. Mas é uma tendência. E eles precisam correr atrás, porque as pessoas estão procurando isso. Até porque a gente sabe que existe essa migração de pessoas de um lugar para o outro, que já vem com essa cultura. O brasileiro tem muito isso, né? De, tipo, já pedir um medicamento, enfim, alguma substância na farmácia de manipulação. Lá fora vai procurar por isso também, né? E hoje tem um farmacêutico clínico, né? Então tem farmácias que fazem atendimento também, né? Sim, nós não fazemos. Nós não temos um consultório, né? Nós fazemos algumas prescrições farmacêuticas simples. Sim. Se algum paciente entrar em contato, algum cliente falar, não, eu queria usar vitamina D, a gente faz aquela prescrição baixinha de 2000 e... Mas muda a dinâmica da farmácia? Ter uma clínica ali dentro? Mudaria bastante. A gente não tem. Tá. Mudaria bastante. Olha só. Bastante. Porque a gente vê, não tem hoje espaço físico. Na própria rede social, né? O farmacêutico. Mas seria bem legal. O farmacêutico, divulgando o trabalho de farmacêutico clínico, né? Sim. E aí, tem vários colegas meus que se formaram comigo, que tem farmácia e tem essa parte, tem a sala só para atendimento farmacêutico, né? Que legal. Nós ainda não temos espaço ainda, né? Uhum. Então, nós não fazemos, né? Então, fica a critério dos nutricionistas e dos médicos mesmo, né? E qual é a tendência do crescimento da farmácia de manipulação para os próximos anos? Vocês conseguem mensurar? Puxa, até onde a gente consegue chegar? Até onde a farmácia vai? Dá para ter essa perspectiva, cá? Com certeza é um mercado que está crescendo, né? Já faz tempo. Cresceu muito no tempo da pandemia. Sim. Porque foi uma época que as pessoas se deram conta, parece que caiu a ficha. Eu falo assim, caiu a ficha, né? Foi o período onde a galera falou, cara, eu não tô capaz de enfrentar uma doença mais severa, né? Não, ele fala, eu tô me alimentando mal, sim. eu tô uma merda. Foi o legado dessa, foi o legado dessa porra toda, né? Foi, de fato, um marco histórico, né? O antes e o pós-pandemia. Exato. Exatamente. Mas então, a gente ainda tá no fenômeno pós-pandemia, né? Sim. Então, assim, as pessoas se ligaram que elas precisavam fazer alguma coisa. Sim. Né? Precisavam melhorar a sua saúde e a sua resistência. A gente, enquanto professor nessa época, puxa, a demanda de cursos e aulas, né, como melhorar minha competência imunológica, como diminuir sintomas de Covid, né, isso cresceu muito nessa época, a gente deu muita aula disso. Exato, e a manipulação tem muito mais ativos para serem explorados, né? Então, sim. Não só na parte de imunidade, então a pessoa, na verdade, ela precisa estar com saúde, ela precisa melhorar o metabolismo, ela precisa melhorar o peso, ela precisa melhorar... Então, muita coisa envolvida. E isso houve, assim, um crescimento exponencial. Agora nós estamos num platô, vamos dizer assim, mas a tendência é continuar crescendo. Aqui cresceu muito, né? O que era para ter crescido em anos, cresceu em um ano. Sim. Então, a gente vai, com certeza, eu acho... pela tendência de personalização e customização, crescer mais ainda. Legal. E assim, falando em crescimento, o mercado que tem crescido absurdamente, e a gente, pelo menos eu acompanhava só de notícias e tudo mais, mas fui no ano passado convidado a participar de um congresso de medicina veterinária, que é o mercado pet, certo? Que grande parte envolve também hoje a questão, a manipulação, né, de medicamentos, enfim, suplementos, de forma com precisão ali para o mundo animal. Isso, para o mundo animal. Então eu tinha esse contato de longe, noticiário, o mercado pet cresce assim, assim, assado. E estando, né, atendendo esse convite que eu fui participar do congresso, eu vi tamanha dimensão que eu nunca tinha visto em relação a esse, né, o mercado desse segmento. Como que tá hoje essa questão, né? Porque a gente percebe até que tem farmácias que começaram a atender, outras farmácias até migraram, né? Totalmente da clínica humana para a clínica animal. Não. Como que tá esse mercado hoje? Meu Deus, esse sim tá em ascensão mesmo. Muito mais do que a farmácia de manipulação. Tem gente que não tem filho e tem cachorro, né? Não, cachorro é mais importante, meu filho. Você chega em casa, eu chego em casa, meu cachorro vem e fala... Oi pro resto. Você suplementa o seu cachorro? Sim, agora tem 2 mesezinhos. Ah, ele é bebê. É bebê. Acabamos a gente perdeu uma e... Colocou outra, substituição. Exato. No momento estamos fazendo uma suplementação para... Pelo. Cocô. Não, cheiroso. Para não comer cocô.
Mas acho que esse universo pet tá, assim, em todos os segmentos do pet, Sim. né? Do cuidado, da roupa, da alimentação e, lógico, da suplementação, né? Eu entendo, porque se precisar eu vou fazer o que mandarem. Mas assim, É uma coisa muda impressionante. também, tem que setorizar a farmácia, ó, aqui só manipula o pet, aqui só manipula para humanos. A farmácia só precisa ter um outro laboratório, na verdade. Ah, tá. Pode ser dentro da mesma farmácia, mas a gente hoje não tem espaço físico, mas com certeza nós vamos ir para esse ramo, porque não tem como escapar. O pessoal pede. Muito, porque os clientes eu já tenho. Eu digo, o cliente é o pai do pet, né? Sim. Então, eu já tenho os clientes, eu preciso do laboratório, né? Mas é uma tendência realmente que não tem como voltar atrás agora também. Esse mercado pet, você falou, em todos os setores, não só medicamento. Sim. Sim, com certeza. É algo... E essa questão de atender a demanda do cliente, igual você falou assim, né? O pessoal tá indo e a gente não tem como fugir disso. Em outros sentidos eu pergunto, por exemplo, assim, ó, a gente muitas vezes faz atendimento online de cidades menores no Brasil, ok? Que tem ali 3 farmácias, 4 farmácias de manipulação e não foge muito disso. E acontece, não é frequente, mas muitas vezes a gente fazer uma prescrição para o paciente e o paciente dá o retorno. Ó, eu fui nas 4 farmácias aqui da minha cidade e não tem o ativo X, nenhuma delas, certo? Então, será que teria uma opção, por exemplo, dessas farmácias? Talvez é um ativo que não tenha muita demanda e por isso não tem ali, mas como que, por exemplo, nesse sentido de eu não quero perder esse cliente, eu posso estar fazendo alguma parceria, buscar fora? Primeira coisa. O conselho, né? As farmácias só perderam porque quiseram. Porque nenhuma das 4 farmácias entrou em contato com você. Exatamente. O teu paciente entrou em contato com você. Sim. Quando o teu paciente que entrou em contato com você, a farmácia já perdeu. Então, a gente recebeu uma prescrição, tem um ativo que já venceu, aquilo a gente não vai comprar porque não teve saída. A gente entra em contato com o prescritor. Se a gente não visse, a gente liga no consultório mesmo, né? Fala com a secretária, veja com o doutor, nós recebemos uma receita, paciente tal, e o ativo tal, a gente não trabalha mais, ou tá em falta, tem ativo que tá em falta, que não vem, a importação às vezes dá um delay e tal. Beleza, o prescritor retorna. Não, geralmente o prescritor fala, o que você sugere, né? Então a gente já entra com a sugestão. Legal. Podemos substituir por tal dose? Porque na verdade pro farmacêutico é mais fácil encontrar uma estratégia do que pelo prescritor, né? Então é nesse sentido que exato. Então o prescritor tendo uma relação, ele mesmo fala com a farmacêutica, mas geralmente a gente não deixa. Isso é um conselho para as farmácias, né? Não deixar o paciente sair. Eu lembro, isso faz sem lembrar falar pro prescritor, de uma história. Na minha época de exército, tinha as alfaiatarias dentro dos quartéis. E tinha uma alfaiataria no quartel que eu servia, que sempre que eu ia lá, falava assim, ó, preciso da farda X. Ah, eu tenho aqui. E sempre que ele não tinha, falava assim, ó, eu consigo amanhã pro senhor tenente. Não, beleza. E aí, muitas vezes aconteceu isso, e uma vez ele me revelou, falou assim, tenente, eu não tenho muitas vezes o que você pede, mas eu não vou deixar você embora sem o meu não. Então, eu às vezes vou numa outra alfaiataria, compro, não lucro, mas eu te mantenho como meu cliente fiel. Sim. Então ele me passou isso daí, que ele falava assim, ó, se ele não tinha ali, ele falava, ó, pra amanhã eu consigo, e ele dava um jeito de fato atender essa demanda e não falar um E a gente faz isso entre as farmácias aqui em Curitiba. Ah, que legal. Ah, bacana. Sim, as farmácias às vezes precisam atender só aquele paciente, só tem um ativo que precisa, e o médico não quer, o nutricionista não quer substituir, pergunta para as farmácias se alguém pode vender para ela só aquele, né? E tem isso, aquela fórmula, né? E tem isso, a farmácia tem exclusividade com o ativo. Existe isso, tal farmácia tem uma exclusividade com determinado ativo, determinada substância, você só vai encontrar aquilo naquela farmácia. Acontece isso? Acontece, mas é pouco. É pouco? É muito raro. Porque a exclusividade é ruim para a própria farmácia. Eu não trabalho com exclusivo. Já me ofereceram, nós não trabalhamos. Por quê? É um tiro no pé. Só você está divulgando. Sim. A tua força dentro da cidade é muito pequena, perto de todo mundo divulgar junto. Então, a união, né, de todas as farmácias divulgando o mesmo ativo faz ele girar para todo mundo. Então, a exclusividade gera o triplo de empenho, certo? E às vezes você não consegue vender. Não tem tanta demanda às vezes, né? Porque você se obriga a comprar uma quantidade muito grande. Então, eu acho bem arriscado
você trabalhar com exclusividade. Entendi. Olha só que Gosto de legal. trabalhar com aquilo que todo mundo trabalha, porque a gente é um time. Sim. Eu digo que as farmácias de manipulação são um time por causa disso, porque nós dependemos umas das outras, Que legal. né? O mercado precisa se fortalecer junto. Eu né? acho que isso é uma forma do mercado não só se fortalecer, mas crescer também, Sim, né? juntos, Exato. Exatamente. Até porque eu acho que puta, a gente bem sabe, até porque a gente trabalha, enfim, se relaciona muito com empresas que até distribuem commodities, né? Enfim, ativos. Existem associações de farmácia, Sim, né? existem. Onde eles se Existe. unem para poder Isso mesmo. adquirir, puxar um produto mais barato, Nós já né? temos uma cooperativa. Uma cooperativa, é. isso. Sim. E assim, ó, dentro, por exemplo, da realidade da sua farmácia, uma curiosidade, o que seria a realidade de volume de aquisição para um ativo com muita saída e que tem pouquíssima saída? Isso eu não tenho É um como te bastidor. responder, porque depende da dose. Porque, por exemplo, o colágeno, que é 10 gramas a dose, né? Então a gente tem que comprar muitos quilos. Depende da dose. Às vezes aquele ativo, dentro da dose dele, Entendi. Por exemplo, um sai medicamento, um hormônio tireoidiano, que é micrograma. então a gente compra muito pouco, né? Entendi. Então, assim, não dá para saber em quantidade, né? Mas em volume de venda, vamos dizer assim, os ativos que mais vendem, né? São os para ansiedade, hoje em dia. Cara, isso é uma pergunta Com legal, né? certeza. O que mais está saindo hoje? Pra Qual que é o ansiedade, maior problema do pessoal Sempre aí? para emagrecimento, Emagrecimento. síndrome metabólica, Olha só. ansiedade. Né? Sono, sai muito? Sai muito para sono. E, por exemplo, ó, esse da ansiedade, que é o que primeiro você citou, Sim. a grande demanda vem da prescrição ou da busca do próprio Prescrição. cliente? Da prescrição. Na farmácia de manipulação, a maioria dos pedidos não é via cliente, é Ok. via prescrição mesmo. Perfeito. Olha Tá? só. Alguns clientes ligam, como eu falei, eu queria só uma vitamina D, né? Sim. Mas a maioria já vem com a receita. Sim. Já vem com a receita. Então a galera tá fudida, né? O pessoal Pois é. tá gordo e tá dormindo mal e tá deprimido. Exato. Mas é que, querendo ou não, isso é métrica para muitos estudos, né? É. Eu lembro que eu fiz uma vez, só que era de venda de medicamentos em geral. É uma métrica para avaliar, por exemplo, o dado epidemiológico, Sim. certo? Então, essa informação que você está passando. Qual Sim. que é atual, né, nesses últimos anos, a maior saída? A ansiedade. Então, isso é um dado que contribui para a gente ver as métricas epidemiológicas e envolve a questão da saúde pública. Interessante. É que a ansiedade desencadeia todo o resto. Sim. Né? Até Compulsão, desbiose. alteração de sono, É bem né? complicado. Ganho de peso, né? Exato. E se desenvolve muito ativo para essa área. Você vê que as empresas se esforçam, por exemplo, você tem uma distribuidora, uma empresa que desenvolve algum ativo e que se esforça mais para colocar ativos para essa, enfim, situação no mercado. Tem ativo de todas as empresas, praticamente, que saem bem. O que eu estou vendo que o pessoal está focando mais nos últimos 5 anos é parte intestinal. Uhum. Então, Fibras tem? os fornecedores estão voltados muito para estímulo de GLP-1, que virou depois do Ozempic, né? O garotinho Kelvin é o rei das fibras. Das fibras também. Pois é, e é uma das críticas minhas hoje, só que na parte de desenvolvimento, certo? Que a gente tem hoje várias opções para fins de manipulação, Aham. mas falta muita, né? Porque Não eu, como tem tô mesmo. no âmbito da pesquisa, a gente descobre ali, e a literatura junto, muitas moléculas novas com potencial terapêutico absurdo, e eu falo, cadê isso na ponta da linha? Eu não tenho opção de prescrever, entendeu? Não. Então, Temos poucas opções isso, de fibra. é um mercado que tá dentro do que a gente falou, né? A ascensão da magistral, a ascensão do mercado pet, o próximo é esse aqui. Ele não tá em ascensão, mas é só dar um estopim que... Mas por que será? É o Falta próximo. investimento? É que assim, ó, eu vejo... Não sei se investimento, não sei responder essa pergunta, mas eu vejo que, por exemplo, assim, ó, a gente tem muitas moléculas que são, por exemplo, com um potencial terapêutico muito excelente, mas que são fibras insolúveis. Então, o método de extração, ele é mais complexo. Sim, Então, isso já demanda mais trabalho. sim. Cara, Então, esse seria o produto, isso. né? Então, uma questão que às vezes a gente acha, por exemplo, para você pegar ali compostos fenólicos, enfim, você joga uma planta, né, ou a fonte, num ambiente etanólico e extraiu. Pronto, é fácil. Então, você
tem ali o seu ativo de forma facilitada para fins de obtê-lo. Já as fibras, as solúveis, você vai fazer lá o método de extração aquosa, que já demanda mais tempo, temperatura, enfim, às vezes processo enzimático, e as insolúveis é mais complexo ainda. Então, eu acho, isso é um achismo, é a percepção que eu tenho, é que talvez essa complexidade no método de extração é o que gera hoje menos opções. Então é mais fácil extrair os fenólicos, vamos apostar no marketing dos fenólicos e trabalhar com eles. Interessante. Mas, só para vocês terem ideia, por exemplo, sempre que a gente conduz uma atividade biológica para avaliar o efeito terapêutico da fibra, a gente faz o controle negativo e faz o controle positivo, que a gente usa um medicamento. Então, se eu vou fazer um modelo de câncer, você sempre compara com uma droga. O meu controle positivo, eu vou usar um quimioterápico. Entendi. No modelo gastroprotetor, eu vou usar um sulcrafato, por exemplo, certo? Sim. Que tem ali o mesmo efeito. E muitas vezes a gente tem o mesmo efeito que o medicamento e às vezes efeito superior. Então a gente tem um potencial muito gigante nas fibras, só que são moléculas específicas. E essa é a minha grande mensagem para o mundo. Cadê Que, as cadê as fibras? Cadê as fibras? Tragam para as farmácias, Sim, por favor. é o futuro. Exatamente. A gente estava discutindo isso no primeiro episódio, né? O futuro da melhora da função intestinal Sim. é, de fato, trabalhar mais com as fibras dietéticas, né? Porque as pessoas comem menos, né? Obtêm menos Sim. fibras por meio da alimentação. A suplementação pode ser uma saída, né? E não adianta nada ingerir lactobacilos Isso, sem fibra, né? Exato, não faz sentido. Eles ficam lá Exatamente. Sim, sei o que sem fazer. comida. É a analogia que eu faço, né? Quando eu estou introduzindo numa aula a questão, enfim, de microbiota e tudo mais, eu dou esse exemplo, né? Igual pegar o ser humano e jogar ele em Marte, né? O que ele vai fazer? Oxigênio, ele vai morrer. Ou jogar no deserto. Então você tem que ter um ambiente próprio para isso. Favorável pra tem ele, que ter né? os substratos Exato. energéticos que são as fibras dietéticas. E vem cá, a fitoterapia está crescendo Muito, na magistral? muita. Né? Muito demais. A gente não vence comprar ativo Fitoterápico. muito, muito. Legal. E os fornecedores tem uma competição, lógico, entre eles, né? Aham. E eles acabam trazendo produtos similares, às vezes, né? Extratos parecidos das mesmas plantas para concorrência. E existem também aqueles ativos exclusivos. Ativo exclusivo não da farmácia trabalhar com ativo. Sim, Exclusivo de um fornecedor. entendi. E agora, eu acho que essa é a maior revolução dentro da parte de fitoterapia, né? Estão vindo esses ativos com tecnologia Sim. de lipossoma, Uhum. de encapsulamento. Então, nós temos já uma vitamina D solúvel em água, Sim, né? Sim. Coisa que não existia antigamente, né? Com 4 camadas, Sim. né? Microencapsulados. Você pode prescrever junto com vitamina hidrossolúvel até, né? facilita muito o Não trabalho de precisa tomar na vocês, refeição. né? Exatamente. Porque facilita até Que o é a trabalho queixa de do vocês. paciente, às vezes, né? Pô, não dá pra fazer tudo junto. Eu É. recebi essa semana. Eu falei, não, tem que ser separado. Separado. Então agora, dentro desse teu exemplo, já dá pra fazer junto. Tem Já a dá pra K2 também. A K2 também já tem microencapsulada. Porque pro farmacêutico que manipula, ele tem Tem. que usar essa lógica, ó. Tem. Lipossolúvel com lipossolúvel, hidrossolúvel com Com hidrossolúvel, hidrossolúvel, né? E os fitoterápicos estão vindo agora com tecnologias para aumentar a sua biodisponibilidade, porque vários ativos têm uma baixa biodisponibilidade oral, né? Uhum. Então, a gente tem um benefício, mas podemos otimizá-lo, né? Então, isso está vindo agora com força, o mercado trazendo fitoterápicos com tecnologia de maior biodisponibilidade. Isso é uma grande preocupação nossa que faz prescrição, né? O quanto aquele ativo está disponível, Exato. né, para o teu paciente, para o organismo daquele Sim. paciente, né? Geralmente são os ativos lipossolúveis, porque nosso trato gastrointestinal tem dificuldade de Sim, absorver os ativos lipossolúveis. Então, sim. eles fazem o quê? Microencapsulamento em ciclodextrina, algo que deixe ele com uma... como que se chama? Uma tecnologia que faça com que ele se torne solúvel em água, Sim. parte externa seja solúvel Aham. em água, né? Então, o que acontece? Vai chegar até o enterócito lá, vai E ser vai ser absorvido. absorvido. Exato, sendo que na forma original, ele é lipossolúvel, ele teria uma baixíssima absorção. Interessante. Então, isso que é o diferencial. Então, sempre pensando assim, que os ativos lipossolúveis são de difícil absorção. Isso vem encarecendo a prescrição ou não? Porque isso é uma Encarece. preocupação também dos pacientes, Esse né? é um problema O real. quanto que ele vai pagar por aquela Paga prescrição, bem mais caro. né? Ele paga bem mais caro. Às vezes vale a pena.
Sim. tomar o ativo com menor biodisponibilidade numa dose maior e mais vezes ao dia, Mas né? aí esse vale a pena, veja, a gente depende. faz um link com o início da sua fala que você falou assim, ó, a gente estuda, a gente se capacita Exato. para entregar um melhor para o paciente. Então, claro, eu e o Rodrigo somos duas empresas distintas. A gente vai apresentar produtos similares, eu vou vender o meu, ele vai vender o dele. Então você precisa ter esse discernimento de falar assim, ó, o Kelvin falou que o dele é o melhor e é incomparável, mas eu tô vendo que o do Rodrigo é igual, então não vale a pena pagar o do Kelvin que é mais caro. Então, Sim. né, o estudo ali auxilia nesse sentido de saber essa tomada de decisões. Sim, tanto que o próprio fornecedor, quando ele vem falar que esse ativo, ele equivale a tanto do outro. Então, ele já dá até a equivalência. Sim. Então, Bem às comum vezes, isso. se o paciente reclamar do preço, orça a Aham. equivalência, orça. E, às vezes, para o paciente, vai sair muito mais cápsulas. É que é mais cômodo você tomar uma quantidade menor, né? Às vezes Pra uma vez ter ao o mesmo dia. efeito, É. né? Para ter exato, às vezes o efeito é prolongado, se mantém, né, por 12 horas, Sim. mas às vezes o paciente ele não pode pagar, né? Ele já toma outros ativos, outras Já tem de outras medicações. prescrições, né? É. Então o estudo tem que ser bem conversado e avaliado, e eu acho que é válido fazer essa análise. Não é para todo mundo que dá para a gente usar a tecnologia. Sim. É melhor a pessoa fazer, às vezes, do que não fazer. Então, vamos usar algo que a pessoa vai Sim. fidelizar e ter um tratamento, dar continuidade. E aproveitando ó, a sua presença aqui, Carmine, fazer uma pergunta de uma publicação que eu fiz essa semana no Instagram. Ai, que medo. De um artigo que foi ali de 2024. E o título do artigo é o seguinte: por que devemos cursar bioquímica? Por que farmacêuticos devem cursar bioquímica? Ponto de interrogação. Eu até estranhei, né? O título do artigo. Porque eles são da bioquímica, o que pura, é né? isso? Eu vou entrar. E aí eu li o artigo. O que acontece? Lá na instituição do autor, o colegiado colocou a possibilidade de cortar na grade bioquímica. E por quê? Eles proporam falar assim, ó, na prática em si, né, o farmacêutico ele vai trabalhar com isso, aquilo, então ele não precisa ter a base necessária bioquímica, ficar aprendendo, por exemplo, metabolismo, ciclo de Krebs. E aí o artigo é uma crítica nesse sentido, entendeu? Que daí ele cita esses exemplos, ele dá exemplos de algum medicamento, né, então ele fala assim, ó, a decisão do farmacêutico entre o medicamento X e Y depende do conhecimento prévio dele de bioquímica, saber que eles têm ali, apesar de serem semelhantes, ter, né, uma farmacodinâmica, uma farmacocinética diferente em determinados pontos. E aí ele faz essa crítica, certo? E aí ele falou que não passou, foi revogado, mas eu achei muito interessante. E por que eu digo isso? Porque a gente observa que muitas vezes, na área da saúde como um todo, o aluno ele entra visando já o jaleco e ele atendendo no consultório e tudo mais. E aí ele começa a ter lá a química, que ele vai aprender a estrutura do átomo, ele vai ter lá a bioquímica, que é via metabólica, e ele não faz sentido, e ele talvez quer pular essa parte. Mas eu vejo que sempre que ele chega na atuação, isso vai cobrar ele. Cobra. Tá? Então, sobre esse artigo, o farmacêutico precisa estudar para pirar bioquímica? Precisa, com certeza. Nossa, e isso faz toda a diferença, inclusive para fazer essa atenção farmacêutica, atenção no receituário. Legal. Né? Se não souber bioquímica, você não tem como Só fazer uma lamento. análise, né? Você acha que dentro da formação do farmacêutico tem decaído um pouco essa formação da bioquímica, enfim, do conceito propriamente dito? Ou eles estão vindo com essa imaturidade dentro dessa área ou não? Olha, eu teria que falar com uma amiga minha que é professora, inclusive, Legal. né? Mas eu sou da época que só tinha 2 faculdades em Curitiba de farmácia, né? Só tinha PUC Federal, então não tinha muita opção. Aham. Hoje abriu muito farmácia online, né? O curso Sim. de farmácia na base do EAD, né? Mas antigamente, se eu não me engano... Eu não sei se isso vai trazer algum benefício, talvez traga. A gente vai ver isso, na verdade, Sim. no decorrer dos anos agora. Né? Qual vai ser a qualidade de Porque hoje atendimento. você se forma em farmácia. Porque antigamente existia farmácia e bioquímica. Na minha época, que eu me graduei em biologia, o pessoal da farmácia era farmácia e bioquímica. É que a bioquímica e indústria é mais um ano.
Ah, você tinha uma extensão. farmácia, são 3. Ok. Daí, bioquímica e indústria é só mais um. Você tinha uma extensão ali uma da extensão. modalidade. É Entendi. só continuar, na Mas verdade. existe Entendi. também a graduação só de bioquímica? Não, Não? não, Por exemplo, lá na não. Universidade Estadual de Maringá, tem um curso que é de bioquímica. Só bioquímica. Ah, então Que é daí uma ele- química, então. É mais. Uma extensão Ah, da ok. química. eu acho que é então. uma extensão da química. Entendi. Interessante. Daí. Aí sim, é. Mas daí em que âmbito que ele trabalharia ali, eu não sei. Acho que é Pesquisa indústria, científica, indústria. no desenvolvimento. Desenvolvimento daí, né? Seria, né? Exatamente. Legal. Mas eu acredito que o farmacêutico supriria, porque, gente, é muita. É muita, né? Não, e a gente vê muito que tem ainda essa carência, né, Kelvin? Sim. Não tô falando do farmacêutico, mas do próprio prescritor, né? Muitos que estão ali colocando no papel uma prescrição nem sabem que via ou que rota bioquímica aquilo vai atuar, né? Esse é o nosso grande medo, por exemplo, das nossas aulas, que a gente, apesar de orientar isso, a gente sabe que infelizmente acontece, que é a replicação de fórmula, certo? Então a gente, por exemplo, tá falando de determinado assunto, aí coloca lá, modelo de fórmula. Então, Sugestão considerando, de fórmula. sugestão de fórmula, que o paciente tem isso, aquilo, a gente poderia pensar algo nesse sentido. Mas lembre-se, você tem que avaliar o seu paciente, você tem que fazer isso de forma precisa, específica, blá, blá, blá. Mas a gente sabe que na prática, alguns, não todos, obviamente, né? Muitos estão ali estudando, se debruçando e fazendo a prescrição assertiva, mas acaba tendo essa replicação. Então, se você pega assim, ó, você fez essa prescrição para o paciente aqui, por quê? Ah, é para emagrecer, por exemplo. Igual você falou que é um dos que mais sai. Tá, mas por que esses ativos vão emagrecer? Aí ele não sabe responder. Exato. Certo? Então, muitas vezes a gente percebe que falta Entender. esse esforço. Entender os mecanismos. Isso, exatamente. E deixa eu te fazer a última pergunta antes da gente começar aí para os nossos finales. O que você acha da glamorização das farmácias? Porque hoje a gente sabe que tem farmácias que quando você entra, você parece que está entrando num castelo, né? Olha, eu acho que cada um tem a sua particularidade, eu não tenho nada contra. É o estilo da farmácia, é o jeito da farmácia. É a forma dele trair o público dele. Exato, eu acho que, gente, o importante é a farmácia entregar qualidade, né? Se ela quer Justo. colocar Lustre de flores, cristal. brilhos e mármore, eu acho que não é por aí, não é isso que vai entregar o melhor medicamento. Eu acho que é sim conhecer a equipe que está lá dentro, né? Boa. E isso é o mais importante, que eu acho que vai fazer toda a diferença para Legal. quem está consumindo, né? Cara, então fale um pouquinho aonde você tá, suas redes sociais. Então, a Salvena está aqui em Curitiba, na Vicente Machado e na João Negrão, né? Boa, 2 unidades. Isso, nosso Instagram é Salvena Manipulacal. Então daqui a pouco tá aqui, ó. Olha aí. O link da Exato. Salvena. A gente faz bastante vídeo engraçado. Faz, cara. Eu acho que é uma das coisas que mais... Acho que talvez que mais A nossa te farmácia dá... não faz vídeo glamour. Não faz. Se você vê ela tá tropeçando na rua, ela tá, sei lá, fazendo alguma micagem ali. Porque o Instagram, se você fala, infelizmente, vocês vão reparar nas redes sociais de vocês. Se você fala técnico, é um número de visualizações. Sim. Se você brinca, triplica. Eu acho que quando você comove, né? Quando você comove, você chama atenção. Ele agora ele vai ser pai de novo, né? Você postou uma foto grávido, seus likes foram lá pra cima. Então a gente alterna um vídeo sério com um meme, né? Um entretenimento, né? Entretenimento. E tem dado muito certo. Então, Que legal. pode entrar lá, pessoal, que dá para dar bastante risada, mas tem bastante conhecimento lá. Eu falo bastante em vários vídeos sobre ativos, várias novidades, né? Então, E bem quem legal. quiser uma visitação da farmácia, pode falar com você. Só liga lá a agenda, só Legal. para não interromper, não atrapalhar as meninas do telemarketing. Exato. Visitas online também. Também, claro, Boa. claro. Não, Porque às vezes tem um prescritor, hein? É só né, entrar, de outro estado, isso. de outra cidade. Pede falar comigo, quero falar com a Carmine, Show. que eu falo, que eu respondo. E agora, ó, saindo dos encapsulados e passando pro prato, a gente tem uma pergunta padrão você, aqui para os entrevistados. O que você põe no prato? Então, ó, considerando esse universo que você tem vivenciado, igual você falou, né? Hoje a gente tem grande demanda para questão de emagrecimento, de ansiedade e tudo mais. Então, o que as pessoas estão buscando? O que a Carmine põe no prato para... Ser a Carmine. Isso, exatamente.
Rapaz, estou lascada. Porque eu sou a pessoa que mais consome da farmácia. Vixe. Tá. Você sabe disso? Essa história? Vou encerrar com essa história. Encerra pra gente. A gente eu pedi um relatório de quem mais tinha gasto na farmácia como cliente para mandar presente. Os 10 melhores. Eu fiquei em top 1. Você mesmo. Pagando preço de custo. Puxa vida. Não, tudo bem, é um dinheiro que entra que volta. Não dá, é que nem bêbado ser dono de bar. Não dá, cara. Eu quero provar tudo. É igual ser dono de puteiro, também não dá certo. Não dá, mas assim, eu acho que se fosse para eu escolher, vamos lá, né? Dentro do que eu... Da sua realidade, do seu contexto. Isso, do meu contexto. Então, sempre para mente, para ansiedade, para essa parte de sono. Boa. Eu acho que é muito importante, porque o sono bom é 50%, na minha opinião, do caminho, né? É onde tudo acontece. Mais a parte intestinal, que eu cuido muito bem. Legal. Né? Fibras neles. Muita fibra, muita. Não precisa nem tomar fibra. É só comer 2 tâmaras de noite, meu Deus. Tá certo. Aí, e exercício físico. Então, isso estaria no meu prato. Delícia. Excelente. Muito exercício, isso eu não consigo ficar sem exercício. Eu sei, quem te acompanha sabe que é crossfiteira nata. Mas agora tô jogando tênis também. Beach? Não. Tênis. Raiz. Boa. Kelvin, mais um episódio, fechamos. Muito bom. Com uma grande presença. Prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Obrigado por atender meu. o nosso convite. Com certeza foi uma delícia. Eu falo nosso demais, bate-papo. desculpa. Imagina, você viu que foi fluido, né? Ela nunca tinha participado de um podcast, ela excelente. perdeu a virgindade aqui. Vocês me deram a chance de ser jornalista por um dia. Exato, é verdade. Quando você querendo falou ou disso... não, Oh, você que falou, maravilha. né? Tá na farmácia, mas na comunicação, que era teu propósito lá. E agora Inicial. aqui, ó, de Isso. fone de ouvido, microfone. Você pode Também, narrar um gol agora. Ai, ai. Beleza? Gente, fechamos Obrigada, mais pessoal, um por ter episódio. assistido. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Então, não deixam de seguir o nosso canal. Isso. E o Né? Instagram Então, também. vai estar por aqui Põe no os prato. links. Põe no prato e até um próximo episódio. Um beijo no coração de todos. Até mais. Tchau, tchau.